ao crime indeterminado, conforme sustentou, inclusive, ontem no seu segundo voto, no voto, a manifestação acusadora, a manifestação quase incorporando com mais teatralidade, né? Porque, vamos ser franco aqui, impossível ouvir o Paulo Gonet, né? Meu Deus do céu. O Alexandre de Moraes, pelo menos, teatralizou a acusação, ou a segunda acusação, essa que ele sustentou ontem. A gente volta aqui, portanto, à questão da organização criminosa em função do que todos os votos se organizaram. O de Carmen Lúcia foi um voto em defesa, claro, do trabalho da acusação. Segundo Carmen Lúcia, a acusação fez prova cabal, olha aí, a gente volta à questão da organização criminosa, fez prova cabal de que o grupo liderado, olha aí, a organização criminosa e a ênfase na liderança de Bolsonaro para a reconstituição da ideia de organização criminosa discursivamente enfrentado por Luiz Fux, ou demolido por Luiz Fux no seu voto, sentido estrito aqui para demolição. Carmen Lúcia, segunda acusação, fez prova cabal de que o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro desenvolveu e implementou, portanto, ali, a cogitação e implementou a materialização do plano, cogitação, segundo, essa frase aqui resume toda a organização, toda a articulação dos discursos de ontem, dos votos de ontem, da Carmen Lúcia. O grupo, organização criminosa, portanto, liderada, agravante, por Jair Messias Bolsonaro, desenvolveu, planejou, cogitação e implementou plano progressivo, olha aí, ó, o caminho do crime de novo, plano progressivo, em andamento, plano progressivo e sistemático, olha aí, de novo, a organização criminosa, segundo Carmen Lúcia, né? É sistemático. Cada um, uma organização criminosa exige estrutura, uma organização criminosa estruturada, sistemático de ataque às instituições democráticas então, olha, os crimes indeterminados, cometidos, né, esses que eu listei aqui, por exemplo, as tentativas mesmo, tem um plano, pelo que foram condenados até por Luiz Fux, Braga Neto e Mauro Cid, o plano Copa 22, financiamento, movimentação de dinheiro, monitoramento de ministro do Supremo, né, os crimes sendo cometidos. O quebra-quebra golpista de 12 de dezembro, que eu me referi, contra a Polícia Federal, a grave ameaça, no caso do caminhão com uma bomba explodir, crimes indeterminados pela organização criminosa, com uma liderança, segundo Carmen Lúcia, com a finalidade, com o objetivo, de prejudicar a alternância de poder. Ela frisa a existência da violência e da grave ameaça, donde a materialidade. Teve algum momento ontem também, no voto de Alexandre de Moraes, essa questão da organização criminosa, cujo o entendimento vem desde o julgamento do mensalão, ele dá uma cutucada em Luiz Fux. Era outro tipo penal. O tipo penal na época do mensalão era a formação de quadrilha, né? Ele diz, era outro tipo penal. E nessa ocasião, Luiz Fux votou pela identificação ali da quadrilha. Dá uma cutucada em Luiz Fux. Era outro tipo penal, mas a organização criminosa nada mais é do que o tipo que existia na legislação, no caso, a formação de quadrilha, as orientações do discurso o tempo todo em resposta ao voto contra a organização criminosa de Luiz Fux. De novo aqui, Alexandre de Moraes, no seu aparte ao voto de Carmen Lúcia, sobre a organização criminosa. Eles todos, Anin também, os três, o Flávio Dino nos seus aparte, para reafirmar a existência da organização criminosa e a liderança de Jair Bolsonaro, diz Alexandre de Moraes. Essa organização criminosa queria se perpetuar no poder. Olha aí o objetivo da organização criminosa. A finalidade, se perpetuar no poder. Se para isso, ele vai mostrar aqui os crimes indeterminados, segundo ele, cometidos por esse objetivo. Então ele vai estruturando aqui, no seu discurso, como Carmen Lúcia, como Zanin, como acusação, estruturam aqui a existência da organização criminosa, em resposta a Luiz Fux, para quem o que aconteceu foi concurso de pessoas. Diz Alexandre de Moraes, se, para isso, precisasse matar, olha o plano Punhal Verde e Amarelo, plano Copa 22, esse posto na rua, monitorado, ele mesmo, o ministro Alexandre de Moraes. Se para isso precisasse matar um ministro do STF, envenenar um presidente da República, praticar peculato, utilizando os poderes de Estado, aí, reticência, são crimes indeterminados, o que exige o tipo penal ou organização criminal. São crimes indeterminados, crimes para chegar no seu objetivo. E aí sublinha que o 8 de janeiro, também isso muito reforçado em todos os votos, né? Eu discordo, sublinhando que o 8 de janeiro estaria englobado
nesse percurso criminoso, nessa etapa do intercrimes, nessa etapa dos crimes indeterminados, os vários ali cometidos no 8 de janeiro, para a finalidade de perpetuação no poder. Ali já não era mais perpetuação no poder, né? Ali já não seria mais o autogolpe, né, para se manter no poder de Jair Bolsonaro, o que se articulou entre novembro e dezembro, segundo a acusação, por óbvio. O que acontece em janeiro de 2023, já Lula empossado presidente, seria o golpe clássico, a tomada de poder, a derrubada do governo constituído. Deixa eu ver se me faltou dizer alguma coisa assim. Eu não falei muito do voto de Zanin, vou tomar 2 minutos aqui para falar sobre o voto de Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma. De novo, veja, tudo ontem organizado em função da reafirmação da organização criminosa. O lance da organização criminosa é o mais importante, a defesa da organização criminosa é o mais importante para a defesa do que acusou o Procurador-Geral da República, do que acusou Alexandre de Moraes, né? Vamos ser maledicentes aqui mais um pouquinho. É a organização criminosa, é o centro da acusação, com Jair Bolsonaro líder. Então, vem Cristiano Zanin. A estabilidade da organização e o próprio direcionamento das ações antes e depois das eleições de 22, e aí já é incluído aqui o 8 de janeiro, que já depois da posse de Lula, revela a continuidade do projeto, tá? Do projeto golpista, a continuidade, os crimes indeterminados, né? Atividade para um fim, em torno do escopo maior da organização, que era a manutenção do grupo específico no poder, independentemente da vontade popular que elegera Lula. De novo, tudo organizado em função da organização criminosa, toda a votação de ontem. E, finalmente, no voto de Cristiano Zanin, a gente falava sobre o 8 de janeiro, e eu levantando algumas questões aqui, Zanin reforçando Bolsonaro como, porque, segundo Luiz Fux, e eu tendo a concordar, não pode responsabilizar o sujeito solidariamente pelo quebra-quebra, não em matéria penal. Isso é uma coisa realmente complicada. Esse cara não estava lá, não botou a mão na massa, não praticou o quebra-quebra, não tem uma prova de ordem dele. A ideia de citação, de estímulos, ela é muito subjetiva, muito vaga, muito ampla, perigosa, se você pensa no enquadramento do que o tipo penal exige. Mas, segundo Cristiano Zanin, haveria relação de causalidade na atividade, na pregação de Jair Bolsonaro, para se chegar ao 8 de janeiro e o crime de dano, diz Zanin. A correlação, defendendo a existência da correlação entre a narrativa construída, liderada por Jair Bolsonaro, ele enfatiza isso, e, como consequência, a aglutinação de manifestantes, inclusive na porta dos quartéis, que, estimulados por integrantes do grupo criminoso liderado por Jair Bolsonaro, uma organização criminosa, vieram a provocar posteriormente as ações do 8 de janeiro. O Zanin defendendo que Bolsonaro tinha mesmo a posição de comando nessa organização criminosa. Zanin defende mesmo, isso me incomoda. A questão do discurso, para fechar o programa de hoje. Ele diz que há evidente conexão causal entre o discurso e, para fins penais, né, entre o discurso e as ações violentas.